Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós estamos aqui apresentando a nossa primeira edição da revista Churume Literário. Nós vamos entrevistar aqui o ator, músico, palhaço, artista de rua, professor, arte educador, enfim, ele é multi, né? Nosso amigo Cleiton, mais de 20 anos de amizade, um dos fundadores do Churume Literário, um dos caras que está aí militando pela arte, fazendo arte, construindo a arte. Cleiton está com você. Diga aí, quem é Cleiton Leon? Salve, salve, galera. Boa tarde, Leila. Leila Leite aí, grande pessoa aí na minha vida, né? Já dizer o porquê. Nossa, Benito. Mas aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Pra quem é de madrugada também. Venho hoje aqui, né, muito já agraciado, assim, muito feliz, né, pelo convite da Leila, né, da gente resgatar essa história que por muito tempo, né, ficou aí, tipo, encoberta, né, ficou, tipo assim, meio ali nas entrelinhas das conversas, mas aí que hoje a gente está, né, colocando no limpo aí, né, colocando para, enfim, né, ampliando aí essa história que acho que ela deve ser contada até mesmo para inspirar, para, né, para lançar um olhar mesmo crítico sobre o que foi tudo isso e o que é, né, porque é um processo que para mim se desenrola até hoje. Mas é isso, né? Toda essa trajetória aí que a Leila falou tem a ver com esse pontapé inicial, né, do churume literário, né? Que assim no meu ver, né, tudo isso começou de uma organização assim muito espontânea e também de uma necessidade de estar se expressando, estar expressando pela arte, né, os sentimentos, a rebeldia, o descontentamento, né, com o sistema, a real aqui do setor também, né, do que a gente vinha passando aqui, e todo esse potencial, né, toda essa vontade de botar no mundo as nossas vidas, né, essas histórias, né, conflituosas aí que né, para mim, né, na minha visão, não muito diferente aí da vida de todas as pessoas que estão na periferia aí, né, passando aí por essas situações aqui, né, de muitas privações e dos conflitos que a gente passa. E aí, mano, é interessante isso porque até então, naquele momento, né, eu lembro assim, no ano 2001, né, que foi um ano muito difícil para mim, um ano em que minha mãe, né, vinha apresentando problemas de saúde, né, problemas de saúde até de caráter assim mental, né, e também foi um ano que a minha avó veio a falecer, né, eu tinha uma relação muito próxima com ela, né, desde a infância, e tudo veio à tona, e nesse momento assim em que eu também estava, né, acho que com 17 anos de idade, estava assim muito saindo, né, das questões da história da igreja, né, tinha no ambiente familiar, saca? E isso gerou para mim um certo encargo, né? E esse encargo veio de uma forma muito pesada, assim, que eu não sabia muito bem como processar, né? No tempo eu vi um descontentamento grande, assim, com a vida, né, com o fato de estar vivendo essa situação, de lidar com esses conflitos. E é isso, né, mano? A juventude, ela tenta, né, de várias formas canalizar isso. Às vezes não sai bacana, né? Às vezes acaba canalizando para uns lugares assim nada a ver que acabam te destruindo mesmo. A gente se destruindo por si ou, né, se jogando na destruição, né, do que é desse potencial, até mesmo que a indignação pode ter, saca? E aí, nesse momento, né, que esse grupo de artistas, né, que também tinham uma crítica a esse nome, né? Artista é o caralho. Eu lembro muito bem dessa expressão, né? Artista é o caralho, a gente tá aqui é para se manifestar e isso, né, já criticando aquela questão da hegemonia, né, da arte, né, de um lugar pomposo, muito de elite, né, muito especial que se vê, né, que era tido, né, como um lugar mais reconhecido e legitimado. E a gente vinha, não, mano, a gente
eu estava aqui mesmo de fazer uma arte marginal, né? Então, parte essa questão aí da poesia marginal que, para mim, inaugurou, digamos assim, né, minha trajetória quanto isso, né? Que é ser artista, o que é ser artivista, né? Também, né? Como a gente fala aí hoje em dia, né? A galera do artivismo, né? E foi mais ou menos nisso. Então, cada um, né, na sua linguagem, foi trazendo para a roda esses saberes, né, essas vontades de se expressar, né? Mas eu lembro que a questão da poesia foi, eu acho que a linguagem carro-chefe, assim, foi a linguagem primordial que deu vazão a esse movimento, né, chamado churume literário, né? E também onde tinha, né, como um momentinho aqui, um pane aqui no sistema. Aí. Eu tenho, né, assim como as pessoas, né, que vou chamar lideraram, né, mas vou chamar que tomaram a frente, né, que instigaram, né, que proporcionaram, que impulsionaram isso, né, foi a Leila, né, a Leila Leite e o André Leite, né, que já estavam, né, já tinha muita leitura, assim, sabe, naquele momento, acho que tinha já já escreviam, né, e foi para mim referência, assim, naquele momento, com certeza, foi uma referência única, né, num ambiente que era muito hostil, né, mais naquele tempo, né, no 2001, né, início dos anos 2000, em que a gente vinha, né, sofrendo aqueles massacres lá, né, do período neoliberal e tal, ainda, né, e a juventude estava massacrada, assim, estava assim, jogada, né, acho que tinha uma cena aqui do hip hop muito forte, tal, enfim, várias cenas, né, do grafite e tal. E aí tudo isso se juntou, né? Uma galera resolveu se juntar e fazer com as próprias mãos, né, de forma autogestionária, um movimento que reuniu para mim no que uma vez que eu lembro, né, contando assim que a gente andava de muvuca, né, e saía da praça, ia para pracinha e tal, né, que é uma praça chamada Tenente Souza que a gente ressignificou com o nome Augusto dos Anjos, né, tirar os papos de militarismo, estava muito o nome de um poeta, né, que é mais coerente mesmo com a nossa história, e porque a gente tem que fazer isso mesmo, né, subverter esses emblemas, esses signos aí que esse sistema colonial, né, colocou aí para a gente poder reverenciar e que a gente não reverencia, a gente, na verdade, subverte, né. E aí foi, pô, muito importante, né, a partir da comunidade, né, ter uma transformação de nome de uma praça, enfim. Mas é isso, né, voltando à questão, né, da galera, eu conferi uma vez, né, aquela muvuca andando junto, né, era em torno de 30 pessoas, assim, cara, e muitas vezes, nem todos, assim, claro, se expressavam, né, da forma como a gente queria e tudo mais, mas era gente que se identificava com o movimento, né, se identificava com esse processo, né, de pô, fazer arte tal, e enfim, né, nas suas múltiplas linguagens, e estava ali junto, né, sacando, e eu acho que, acredito que isso fez o diferencial na vida de muitas pessoas aqui, sabe, daquela juventude, né, levou para outros lugares, né, lembrando que, assim, né, e trazendo mais para minha questão pessoal, né, me aproximou muito do movimento anarquista, né, tinha esse viés aqui, né? Quando, por exemplo, eu fui lá para a Morada da Arte, né? Fui morar lá durante um ano e tudo isso aconteceu por conta desse link, né? Da galera que vinha de lá, que dava apoio, acabou, né, montando uma cena em que trazia artistas de outros setores, né? Também para se apresentar quando a história começou a ganhar outra amplitude, né? Lembro também que, por exemplo, o poeta Juraci Siqueira, né, reconheceu isso quanto um movimento válido, né, assim, tipo, de uma galera que está por conta própria, né, fazendo um varal de poesias, né, em que a gente escrevia, fazia a arte à mão mesmo, escrevia à mão e botava no varal para, né, de forma bem democrática, né, bem acessível para todo mundo que quisesse. Não tinha um filtro, né, não tinha uma peneira que ia, não, tu tá bonzinho, tu é legal, tu vem, tu não tinha essa, né? Era um movimento muita inclusão mesmo, né? É isso, né? Expressar da forma
E eu senti isso, sabe? E aí eu me senti acolhido nisso. Eu falei, pô, então quer dizer que eu posso e tal. E aí todas aquelas minhas ideias, né? Todos aqueles sentimentos, toda aquela história, aquele alvoroço que estava na minha mente, né? Comecei a botar para o papel, saca? E, né, me interessar, assim, sabe? Por esse mundo mesmo da poesia, né? Da literatura, que também é algo muito distante da gente, né? Essa linguagem da literatura, né? Porque, pô, a gente não é muito dado, sabe? Ao letramento, aquela, não, leia, vamos ler e tal, porque livro. Essa que é a real aqui, né? E a gente fez um movimento contrário, né? Por outro viés, né? Pela rua, né? Porque a gente se encontrava na rua, né? Na casa da Leila, né? Na casa do companheiro lá, né? Também lá na Liberdade, não, né? Como é que é mesmo o nome lá? Esqueci o nome lá na casa dele. Acho que é São Liberdade. Sebastião. Era na São São Sebastião. Sebastião. São Sebastião, É. né? Pois é. Que aí morava lá, também a gente fazia lá um pouco dos trampos lá, né? Do boneco, né? Da própria, das faixas, da questão das artes visuais e tal. Então, mas é isso, né? A gente se dividia e tendo como ponto de apresentação central, né? Que a gente compartilhava e chamava as pessoas, né? Onde reunia muitas pessoas, como eu acabei de dizer, né? Anteriormente, de diversos lugares, não só daqui da Terra Firme. No início, né? Tinha essa intenção de, né? Montar essa identidade, né? Da periferia, né? Da quebrada aqui e tudo mais. Mas depois chegou, né? Enfim, muita gente de fora e veio dar também corpo a isso, né? Pra te ver e aí eu trago uma outra observação quanto a isso, né? Que foi um movimento contrário, né? Normalmente, né? A gente, né? Que tá na periferia, a gente tem que ir lá buscar a arte, tá lá no centro, tá lá no Teatro da Paz, tá lá não sei aonde, no Valdemar Henrique e tal, né? Tá no centro. E aí não, né? A galera fez um movimento contrário, mano. Não, vamos ver a ação lá na periferia mesmo. E, pô, uma galera que tá fazendo sem dinheiro, sem porra nenhuma, sabe? Pô, imagina, né? Uma juventude, né? Um centavo, né? Cara, ficou pensando nisso até hoje. Caraca, a gente fez aquela parada lá. Né? E assim, né? A pena que a gente não teve, né, tantos registros, né? Porque naquele tempo, imagina pra gente, né? Tinha pouco recurso, né? Não tinha, assim, o celular era uma coisa muito ainda nova, né? Assim, pra juventude. Hoje em dia qualquer um tem o celular. A gente não tinha grana do ônibus, imagine celular. Porra, não é isso. Eu me lembro naquele tempo eu andava daqui pra Praça da República, voltava andando e tal. A Que lida era revelar. essa. Então, Pô, né? Isso da tinha que revelar nesse tempo, né? Quando fosse tirar a máquina fotográfica, porque imenso da fotografia digital ainda. ainda tava no início, era coisa para poucos, né? Para elite ainda que acessava isso, né? Imagina a É, juventude periférica acessando, não tinha como. E aí, poucas das fotos que tem, né? Que eu tenho hoje, perdeu até a definição, né? Perdeu até a qualidade por conta de ir passando. Eu tirei do Orkut no tempo, aí foi perdendo a qualidade. Aí tem assim só aquela coisa meio fantasmagórica, assim, né? Que ficou da imagem desse registro, né? Não sei quem tem, mas aí de repente cavucando alguém que vinha pois por é, a aí gente tem, né? tá, é, E é que eu acho uma coisa bacana, né? Além dos registros, eu tenho alguns registros escritos, né? Do tempo, ainda mantenho aqui, né? No meu baú e tal. Mas registro tipo fotográfico, né? De imagem, né? Coisa mais imagética, assim, eu não tenho. Eu tenho só essa imagem digital que está muito já foi muito corrompida já. Mas era isso, sabe, mano? Foi um movimento que aí despertou, né, na galera, impulsionou várias frentes, né? Acho que hoje em dia, né, uma galera aí que muita gente não continuou, né, claro, né, no ramo assim, das artes, né, da cultura e tal. Mas eu creio que foi uma passagem bem significativa, né? Acho que são relações também que foram criadas de forma tão significativa que ficou, né, para a vida toda, que acho que tenha, eu pelo menos, né, tenho uma relação muito forte assim com todo mundo que eu vivi ali, né? Sou muito agradecido por tudo isso foi compartilhado, né? Pelos erros também, pelas falhas, né? Ainda mais naquele tempo, né? Que a gente estava tipo aprendendo muito na marra, né? Na prática mesmo, assim, né? Da experiência, né? Trazendo, enfim, né? Trazendo essas referências que a gente tinha, né? E pô, isso foi, para mim, pelo menos, foi um diferencial e tanto porque eu faço hoje, né? Entender que
a arte, né, ela não tá só para ganhar status, ela não é uma forma de status, né, mas ela é uma forma de transformação, né, das ideias, né, desse campo imaterial, assim, para o material, saca? De tu poder exprimir, né, e principalmente para a juventude, saca? Que ainda mais hoje, né, que, porra, é um bombardeio de informação, saca? É muita informação e quando tu vai ver essa informação, caraca, mano, pouca coisa se aproveita, sabe? Pouca coisa se aproveita mesmo. E naquele tempo não, sabe? A gente ainda conseguia, meio que selecionar mais ali, saca? É, mesmo que ainda fosse difícil ter acesso à internet, né? A gente corria atrás de alguma coisa e tal. Eu lembro que naquele tempo, por exemplo, eu fazia minhas pesquisas, né? No campo da literatura, no campo das artes circenses, que foi, acho que, a minha segunda linguagem artística, né? Depois disso, né? Da poesia, né? Que eu me envolvi. E aí eu tinha que ir lá para FPA, né? Primeiro, né, invadir assim de forma bem estranha ali, pô, moleque, tudo estranho ali invadido lá a biblioteca, né, ficando tipo 1 hora na fila para passar 15 minutos na frente de um computador, sabe? Para poder cavucar alguma coisa, até que depois eu descobri que tinha eu e o Rui, né? Porra, mano, tem uma outra internet ali na SEMA. Porra, lá é 1 hora, mano, que fica, olha. E dá pouca gente, dá até pra ficar um tempo a mais. Ele, porra, desce e corre, sabe? Muito diferente do que é hoje, né? Que a porra, hoje aí tá liberta a internet a rodo, né? Naquele tempo não, pô, pra gente fazer todas essas pesquisas, a gente, né, que tem que fazer, né, essa pesquisa, né? Uma coisa te leva a outra. E aí, pô, vamos mais além, né? E aí era o que a gente tinha naquele tempo, cara, sabe? Eu fico pensando nessa história da pesquisa, né, das referências. E, caraca, como era difícil, mano. Como era difícil, assim, mas que valia demais, sabe? Valia demais, assim, esse se jogar, né? Esse experimentar e tudo que ampliou, assim, a visão, sabe? Pra, enfim, né, mano? Não cair numa... Não que a gente não seja dominado hoje, não que a gente não tenha margem, que a gente, né, seja totalmente livre, mas que a gente consiga, pelo menos, né, de alguns tipos de amarra de ilusões aí, sabe? Desse sistema sair, né? E hoje a gente, por exemplo, tá no momento, né, de discutir, né, sobre a questão das minorias, né? Dos grupos minoritários, né, dessas lutas que, né, naquele tempo a gente ainda não tinha tanta essa discussão, né? Então, hoje, a gente pode estar discutindo as questões de gênero, de raça, né, de étnica, né, entre outras aí, saca? Isso, para mim, né, porque houve essa trajetória, assim, né, houve essa oportunidade, né, e aí, esse é um ponto interessante, sabe? A questão da oportunidade, né? Quando a gente volta de novo a pensar na juventude e fala, pô, que oportunidade a juventude tem, saca? De vivenciar isso, né? E como é que se dá esse processo no meio de todo esse alvoroço, né? Hoje, mais hoje, né, a gente vivendo um governo fascista, né? Um governo altamente racista, enfim, misógino, tudo que tem de pior aí, e voltando, né, a um lugar de trevas, assim, saca? Como é que é essa juventude hoje? Né? O que é que essa juventude faz, né? Porque ainda lembro que naquele tempo, né, pô, a gente se manifestava não só aqui, né, mas a gente ganhava o mundo, assim, né? Ganhava a rua, saca? Com a nossa arte, sabe? Ganhava mesmo os movimentos sociais. Estava presente em tudo isso, entendeu? Sim. Cleito, assim, eu pesquisando o teatro agora, né, conversando com algumas pessoas do teatro, eu vim perceber, pelo menos eles falaram para mim, né, da importância que o churume teve, né? O pessoal do teatro sempre pergunta, e aí, cadê o churume? Cadê o movimento? Cadê a galera? Pô, tá aí, tá continuando, né? A gente continua na pegada, a gente tá fazendo nossa parte, aí... Mas aí, assim, eu queria que tu contasse pra gente sobre o teu clau, pô. Foi muito importante nesse processo todo, influenciou muita gente, né? Quando tu começou, assim, muita gente foi nessa pegada também. Foi muito bacana e é muito importante até hoje teu palhaço, assim, é Pô, muito cara, sério. olha, eu vou te dizer uma coisa, mano. Para mim, é o figura mais emblemático para mim, assim, né, de importância social, né, e de desvelador também, né, de todas essas
enfim, de tudo que a gente se encobre nesse mundo, né? É o palhaço, é o Klaus, sabe? E eu acho que ali também foi um momento, né? Essa história da salvação, né? Tipo, quer se salvar, né, mano? Acho que só vai se conhecer, saca? Só vai se conhecer e ser o que tu és mesmo. E, pô, o palhaço, eu acho que foi outra, né? Outra descoberta, né? Descoberta de mim mesmo, né? No caso, com essa figura do Clau, que foi uma outra pesquisa feita, né, a partir desse momento, né? Quando eu estava aqui na Terra Firme, e como eu disse lá, né? Teve o link lá com a Morada da Arte, né? Lembro também do Anderson Dias, né? Que estava aqui, que era um figura, também tinha essa questão da linguagem, né? Do teatro de rua, do circo, né? Do teatro de bonecos, né? Muito forte também, teatro experimental. E aí, pô, o Clau, né? Ele vem nesse momento, saca? E ele vem no momento assim, né? Que descubro, mas que eu fico assim, mas será e tal? Quando é que é? Quando é que esse momento que ele chega, sabe? Como é que essa é uma coisa assim, tá meio xamânica, né? Pô, e tal, ele vai chegar aqui, ele vai se sentar, onde ele tá. E aí, pô, ele veio uma história muito doida que eu faço questão de contar aqui, né? Porque nesse tempo eu já tava fazendo malabares, entendeu? E aí o Cláudio tava ali, né, meio que namorando, assim, como eu te disse, né, ao meu redor, né? Tá, mas cadê ele? E aí, pô, lá no São Luís do Maranhão, uma vez que a gente fez uma viagem para lá, né, com a trupe lá do grupo chamado Circolando, né, que vem de todo esse processo também, né, do Churume Literário, Morada da Arte e tal. E a gente forma um Circolando, né? Uma galera aí, Paulinho, né, a Natália, a Mary Ellen, o Rodrigo, né, falei, né? Enfim, uma galera aí. E aí a gente vai, né, lá para São Luís, pegando aquele trem lá de Marabá, né, da Vale lá, história lá do minério, e se joga lá em São Luís, assim, como sem conhecer. Ah, vamos lá, vamos ver como é, vamos pra rua e tal. Chegamos lá, dormimos na rua primeiro, aí depois encontramos um albergue, a gente pagava R$ 2,50 diária do albergue. Era daquele tempo, lá no centro histórico. E aí, mano, foi também um brother com a gente que aí acabou, né, no meio, estava tentando, né, tirar ele, assim, dessa questão, né, sabe como é, né, a questão da juventude, né, mano, a história das drogas, né, desse mundo mesmo do abuso, né, das drogas e tal, a gente estava dando essa força para ele, mas aí o brother acabou caindo lá e, meu irmão, passou a limpa e tal, no caso da Emi, na Mary Ellen, assim. E aí a gente ficou, mano, o primeiro dia de 2004, que eu não esqueço até hoje, sem nenhum dinheiro numa cidade que tu pouco conhecia, entendeu? Tipo, imagina tu acordar e tu, tipo, ver que tu não tem nada, mano. Tipo, R$ 0. Cara, sem identidade, sem nada. E caraca, mano. O que foi que aconteceu? Até entendeu o que tinha acontecido, né? Tu já tava com fome. E aí, porra, e agora, mano? E aí bate aquele desespero, tudo. No meio do desespero, a gente vê que ainda tem uma coisa lá que vai dar uma solução pra gente, que eram os próprios malabares, né? E aí, falei, Mirella, vamos lá pegar esses malabares aí, vamos, é nós. São nós mesmos, estamos aqui na cara da coragem. Ele tentando, né, segurar a onda também emocional, assim, que tava forte, né? E eu me lembro até hoje, assim, né, cara, a Marielle, tipo, se maquiando, né, de palhaço e tal, para ir pro Reviver lá, fazer a apresentação, sozinho, né, nós dois sozinhos. E, cara, ela fazendo, né, e chorava, sabe, e aí borrava a maquiagem do palhaço, e ela pintava de novo, sabe, essa é uma cena assim que ficou muito marcada na minha memória. E ali tentando segurar as pontas também, sabe? Assim, pra não, né, não desacreditar. E a gente foi, mano. E a partir dali, tudo se abriu, sabe? Porque a gente ganhou confiança e conhecemos, né, outros artistas que deram essa força, assim, não, cara, vamos lá e tal. E, por sinal, um desses ele era, né, palhaço. E aí ali, né, naquele processo, digamos, eu dei a luz, né, a esse palhaço aí, que era o Beleza, foi o primeiro palhaço. Por isso que o nome do meu palhaço Fala Fina Beleza da Silva. Na verdade Farinha Fala Fina Beleza da Silva. Porque são vários momentos, né? E o Beleza, ele foi o palhaço que ele abriu todo esse processo, né? E aí, desde aí, pô, tá aí, mano. E foi da rua, sabe? Foi desse processo, assim, né? E interessante, eu tô falando tudo isso não é por nada. É porque a história do palhaço,
é saber perder, né? Quando tu sabe perder. Como é que a gente sabe perder, cara? Como é essa história de perder, né? Como é essa história que tu já tá ferrado ali e aí tu tem que dar a volta por cima, né? Fazer graça, né? Sorrir da tua própria desgraça, né? E é isso, sabe, que eu aprendi, mano. Rir da própria desgraça, sabe? Fazer da desgraça um momento de riso também e um momento de... que chamam, né, hoje em dia também de resiliência, né? De tu poder dar a volta por cima, né? Temos que falar aquela música, né? Levanta, bate a poeira e dá a volta por cima. Palhaço é isso, sabe? E aí, isso me trouxe, né, uma confiança e uma forma única, eu acho, de ver, né, essa figura do clown, sabe? Do que eu conheci, saca? E sempre me emociono quando eu vejo. Sempre tem muitas sacadas, assim, sempre tem muito entendimento, sabe? E né, tudo que eu fui pesquisando, isso foi fazendo conexão. Essa questão do riso, né, do entendimento, da lógica. O Osho fala, né, que quando a gente só... O riso, ele é uma coisa inteligente, porque quando tu ri, é porque tem uma conexão, tem um entendimento, ele tem uma complementaridade, sabe? Tu, tipo, caiu a ficha, né? Tu não vai rir do nada, assim, porque não é só aparência. Tem muita mais essência naquilo, sabe? Não é só estético, sabe? Também é ético. Então, tu vai além. Quando tu ri, tu vai além daquilo. Tu tem um entendimento, é um processo que ocorre em ti. E, pra mim, o palhaço, por isso que ele é a figura mais foda que tem, assim, no mundo, né? E foi isso. Aí, quando eu voltei pra cá, né, já voltei com um palhaço estruturado mesmo, e que tomava as ruas e tomava os becos aqui da periferia, né? Trabalhando com a molecada aí nas quebradas, né? Pô, foi muito massa. Isso cada vez mais foi me impulsionando, sabe? A ver o quanto valioso. Nos últimos tempos, eu confesso que eu não tive trabalhando muito com ele, com o meu palhaço. Mas eu retomei ele no ano agora de 2021, junto lá com as crianças indígenas do Aral, né? Que estão aqui ainda refugiadas, né? Vieram refugiadas da Venezuela e tal. E eu tive essa graça assim, de trabalhar com eles e eles, né, por conta, né, do contexto lá, fazer com que eu trouxesse o palhaço para a roda, né? Retomasse ele, né? E isso foi muito interessante também, mano, porque eu descobri que a linguagem clownística, ela transcende as linguagens, a língua, né? A língua, eles falam espanhol, né? Falam aral, e eu falo português, não sei o quê, mas isso não foi barreira, entendeu? Isso achei muito interessante, cara, que aí tudo que eu fazia, né, eu expressava, eles entendiam, aí volta aquela história, né, do riso, né? Eles entendiam, né? Causava o riso, causava, né, a lógica daquilo tudo que estava acontecendo, acontecia o fenômeno, então o palhaço quebrou essas barreiras de língua, saca? É uma outra parada. E é isso, sabe, mano? Tá aqui, né? O palhaço ele sempre tá aqui na espreita, né? Na questão de ver o mundo de ponta cabeça e continuar seguindo, mesmo assim. Não perder a Não deu esperança. ver o Beleza de volta, assim, a atividade e tal, com a galera aqui no bairro e tal. Mostrar aí uma Pois novidade para a é. galera de crianças de hoje que não conhece o Beleza. Mano, eu tenho sim, mano. Tenho essa vontade. Inclusive, rolou uma proposta, né? Um tempo desses aí, que a gente tava falando lá com o Francisco, lá no Chalé da Paz, né? Que vira e mexe, a gente se reúne lá uma criançada também nos eventos, né? E teve um tempo aí que veio a galera do Palhaços Sem Fronteiras, né? Que são lá do Rio e tal. Eles têm um trabalho muito massa também, assim, né, nas favelas, né? Em situações mesmo bem difíceis de lidar, né? Acho que até hospitais também. Enfim, né? Sempre nessa perspectiva de... É isso, sabe? Das condições mais extremas, né? De sobrevivência, assim. E de como nesses lugares também tu poder, né, subverter essa visão, saca? E aí veio, né? Pô, mas tem um cara aqui que é palhaço e tal. E sempre critiquei, sabe? Aquela questão do palhaço muito montadinho, muito teatral, assim, aquela história muito já montada, muito já... O palhaço não é isso, o palhaço ele trabalha com a espontaneidade, pô. O palhaço ele trabalha com o que tem, com o que dão pra ele, entendeu? Ah, te dão isso, mano, é com isso aqui que eu vou trabalhar, meu irmão. Ah, tu tá em cima da água, da lagada,
isso vira elemento de um substrato ali de trabalho para ti, sabe? E aí ficou essa ideia assim, né, que a gente dá falta ainda botar em prática, né? Mas tá aí, uma vez que a gente pensa, né? Uma vez que a gente tem essa ideia, a ideia tá aí, ela já existe, entendeu? Então ela falta agora só trazer para matéria e aí é um outro passo. Sim. E Cleito, fala aí pra gente do arte educador, professor Cleito, como tu chegou nesse processo, como se deu essa formação aí, como é o teu trabalho Então, nesse. pois a questão do trabalho com a educação, né? Na verdade, eu já fazia isso, só não sabia muito bem, né? Não entendia muito bem essa questão da epistemologia, né? Da área da educação, né? Do conhecimento da educação, mas eu já fazia isso de forma espontânea, né? Tateando ali como eu recebia, né? Com a galera. E só para fazer um adendo, né? Falando de educação, para poder fazer o link lá com a universidade, com a questão da academia, eu tive uma primeira oportunidade, né, de trabalhar com educação, né, nesse âmbito das artes, lá no MOPRO, né, no Movimento de Promoção à Mulher, no Guamá, também no ano, acho que 2002, 2003, se eu não me engano, preciso situar aí nisso, temporalmente, mas foi por aí. E aí eu saí andando daqui da Terra Firme, atravessava o Tucunduba e tal, pegava lá os becos e tal, e chegava lá no MOPRO. E aí também encontrava uma realidade, né, muito dura lá, né, criminalidade e tal, pouca perspectiva de vida da juventude, da criançada. E aí eu levei lá, né, oficina de malabares, né, oficina. E foi, acho que, minha primeira experiência, assim, com questão de educação em arte, né. Eu falo que não sou arte educador, mas sou um artista educador, porque, né, não fiz uma formação, assim, de arte e educação mesmo, né, eu fiz uma formação de educação, né, na área da pedagogia, quando eu fui morar em Igarapé-Açu, né, fui trabalhar na universidade, na UEPA, e aí lá eu tive essa oportunidade de fazer, né, a graduação, né, nessa perspectiva também freiriana, né, de educação. E aí foi quando eu resolvi aliar, né, de forma mais consistente, estrutural, né, e metodológica a questão do ensino de artes, né, seja do circo, seja do teatro de bonecos, né, que foi uma coisa que marcou também a minha vida, seja do próprio palhaço, né, mas ele vem desse lugar. E aí eu não esperava, né? Porque normalmente quem faz a formação assim de pedagogo, né? Fica muito naquele âmbito do escolar, saca? E eu sou uma pessoa, um profissional assim que teve pouca atuação na área escolar, educação formal, né? Trabalhei muito na educação não formal, com museu, né? Com esses trabalhos de arte e educação, né, com movimentos, com centros culturais, né, em centros sociais, entendeu? Então, meu viés mesmo pela educação veio mais por isso. Não tive muito essa atuação na escolar. E aí eu me encontrei assim, né, num lugar que eu nem imaginava. Falei, pô, mano, porque eu tinha muitas críticas em relação à educação, né, essa educação muito nesses moldes que mais na verdade aprisionam do que libertam a gente, né? E aí eu fui tateando essa pedagogia libertária, saca? Essa pedagogia mesmo da ação, né? Da comunidade, dos saberes populares, entendeu? Né? E aí vem o carimbó nessa história, né? Que aí é uma outra questão também que tá mais presente na minha vida hoje, né? Meu trabalho com o carimbó, né? Com a música, que é, acho que onde eu mais pratico a questão da educação, né? Essa educação que é também patrimônio, né? Patrimonial, né? Porque fala não só do fazer, mas também o que todas os elementos significativos, né? Simbólicos que tem ali dentro dessa manifestação, sabe? No que se refere à questão de organização social, né? Comunitária, entende? E de identidade, né? Da nossa identidade.
que já eu trabalho, né, com o Tamauatás do Tucunduba. Conte pra gente como se deu esse processo com a música, que não foi só o carimbó, a gente teve outras coisas. Conte tudo me esconda Foi mais, tem segredos. verdade. Olha, vai entrar num âmbito agora muito íntimo. Ei. Não, é verdade. Inclusive, né, a história da música ela surge lá junto, né, do movimento Churume Literário. Quando a gente, na ânsia ali de fazer o som, né, formamos um grupo chamado Rulinator, que era, né, o Mano Linael e o Rui, né, que tava ali, né, pô, o Leão já tocava uma viola e tal, eu gostava muito do batuque, né, o Rui também, e a gente já fazia, né, de rodas de viola, né, e tal, não sei o que, rock and roll e tal, e a gente começou por ali, né, nas rodas de rockada, né, dos punk, né, punk rock, anarcopunk, era o que a gente curtia naquele tempo, né, de rebeldia, e essa expressão também musical veio por aí, sabe? Eu, principalmente, né, em relação à questão do batuque, né, da percussão, né, que foi algo que eu sempre tive, não sei, essa pulsação em mim de buscar, né, esse lugar do tambor, né, que inclusive é algo altamente recriminado, discriminado, né, por conta dessa identidade negra, né, que tem, inclusive vem daí, né, essa história na minha vida, né, depois que eu vim, interessante, né, tem coisas que a gente expressa lá na frente, desemboca lá na frente, mas quando tu vai ver tua história lá atrás, ela tem um ponto de partida, tá dentro dessa fonte, né? Lembrando que, só para fazer, né, uma ligação, né, dessa história do tambor, né, da música e tal, ela tem a ver com quando eu era criança, porque eu morei, na verdade, boa parte da minha infância no bairro da Pedreira, lá na Baixada da Pedreira, com a Visconde. E lá tinha o terreiro lá da Maria Pretinha, que era quase do lado de casa. Então eu cresci, né, ouvindo aqueles batuques lá a noite toda, tá entendendo? E aquilo me tocava, assim, sabe? E a gente nem imagina, né, que aquilo fica guardado na nossa memória, sabe? De uma forma assim. A minha mãe frequentava lá, né? Inclusive a minha mãe é amiga, né, das filhas dela, que até hoje segue, né, na questão aí das religiões de matriz africana, né? E foi interessante como depois que eu tinha perdido totalmente esse elo, né, com essa matriz, eu reencontrei, né, na história do carimbó, entendeu? Porque essa vontade, essa pulsação, ela não vinha do nada, né? Nunca vem do nada. E aí, porra, depois que tudo processando, eu falei, caraca, mano, olha só que viagem, né? Que interesse nisso tudo. E aí é isso, né? Depois desse momento rock and roll, né? Voltando a esse contexto ali da juventude, né? O Ednael e o Rui, aí nas loucuras da vida aí, né? Se metendo aí, né? E várias paradas e tal aí, nas rodas da Praça da República, enfim. Vem esse interesse no ano de 2005 já, né? Nesse processo do churume literário, né? Que vai levando a gente a ampliar, né? As visões e as buscas, né? Em relação a, como eu falei, né? As linguagens que a gente experimentou. E aí o carimbó vem nisso, né? O carimbó vem também do lugar, né? Aliando, né? Esse interesse pelas artes, né? Pela música e levando lá para Fortalezinha, que é um lugar que eu também ia desde da minha infância, né? Minha família tem casa lá e conheço lá a galera lá desde moleque, né? Onde passava todas minhas férias e depois já adolescente ia por minha conta, passava temporada e tal. E também fui me identificando com isso. Depois o Elinel foi, levei o Elinael e aí pronto, né? O Elinel saiu, deixou um pouco o banjo, né? Ou melhor, deixou o violão de lado um pouco e aí começou a partir para os estudos com banjo lá com a galera. E aí, a partir daí, né, desencadeou esse processo de um primeiro grupo chamado. O mesmo nome do grupo, mano? Tô até esquecendo já. Os Quebra-Lixo. Que aí tá interessante, né? Que o nome tem a ver com o papo do churume literário que vinha, né? Também dessa questão dessa visão ambiental, né? Da história do lixo, né? Do além lixo, né? Que a gente falava, né? E, enfim, né? Já tocando nesse ponto do lixo, né? Lembrando que aqui também, onde eu moro, dizem que era o primeiro lixão de Belém. Quando eu cheguei aqui, a gente ainda via o lixo, né?
a céu aberto, assim, aqui a gente brincava com o lixo e tal. Ainda tinha isso, depois que aterraram. Mas, enfim, tinha toda essa discussão sobre o lixo. E aí surge o grupo Os Quebra-Lixo. Porque também tinha uma música lá do Mestre Moacir que falava, né, da história de um cara que ele quebrava o lixo, não sei o quê. E aí a gente resolveu trazer isso para nomear o grupo. No ano de 2005, né, mais ou menos. E é quando também o Elinael cria suas primeiras composições, né? A composição Rio Tucunduba é desse ano, né, de 2005. Inclusive, Leila, a gente estava naquele evento, né, no ERECOM, Encontro Norte-Nordeste de Comunicação, que a gente foi chamado, né, a gente foi convidado, acredito que no tempo pela Luciana Bessa, para compor lá a Cultural, né? A gente fez também tipo um varal lá, né? A gente fez uma ação cultural lá, e naquele processo todo o Ednael acaba compondo, né, a música Rio Tucunduba, naquele momento de, de suspensão dele lá, né, na história da FPA. E aí, a partir daí, tá loucura, né? A partir daí, a gente foi cada vez mais adentrando, né, nessa história do carimbó, conhecendo os mestres, né? E bom lembrar, né, que naquele tempo o carimbó não era patrimônio ainda. E as pessoas não faziam muito caso do carimbó, não, sabe, mano? Não é como hoje, aí que, pô, mais que tem grupo dizendo que é de carimbó, não sei o que e tal. Mas naquele tempo, negócio de velho, não sei o quê. E a gente era aquela juventude doida, né? Que tava indo atrás dos velhos para saber como é que era isso. E vivenciando, né, com eles, pô, mano, muitos saberes, olha, profundos, assim, aqui do povo da Amazônia, mano. Muitos saberes profundos mesmo, que pra gente, assim, foi um ponto, né, de ligação muito do sentimento mesmo, sabe? De identidade. E o Elinael, né, depois que a gente, já agora para esse momento, né, mais para cá, eu, assim, né, venho conceituar isso como um carimbó periférico, já que essa poesia, né, marginal dele, né, ela vem falar desse lugar da periferia. E aí, já adiantando a fala do Elinael aqui, né, trazendo a fala dele, né, como ele diz que, pô, mano, o carimbó, né, os mestres, os carimbozeiros falam do que eles veem, né, da natureza, estão lá, né, naquele canoa, não sei o quê, floresta, as relações também, né, ali na comunidade, tudo mais. Pô, eu tô aqui na periferia, eu tô aqui na terra firme. O que eu vou já inventar, falar de... Cadê a natureza daqui, mano? Cadê as histórias, pô, aqui a gente é perseguido e tal, a galera tem extermínio aqui, saca? E aí ele nessa sacada, né, porra, eu vou falar de mim, né, o caboclo na Amazônia ainda fala dele, fala do seu lugar, fala da sua história. Não vou deixar, não posso ser desonesto, entendeu, com a minha história. Então, vou ser legítimo no que eu falo. E aí ele, né, eu acredito que ele inaugura isso que a gente chama de carimbó periférico, né, a partir da poesia, da narrativa dele, né, com o que ele fala nas suas composições. E aí vem, né, outros processos, né, veio o Jacuraru da Várzea, que foi já outro projeto, né, de grupo de carimbó, e aí já tinha uma galera lá da ilha de Fortalezinha, né, que hoje tem o grupo chamado Filhos de Maiandeua, né, então lá a gente fez essa segunda formação com eles, né, e aí foi uma outra experiência massa também, né, porque uma galera que tá lá na raiz mesmo da história, e convive e traz letras e composições autorais, né, e aí conflitava, né, aquela questão, né, do espaço urbano, do espaço rural, né, do espaço praiano. Pô, que viagem, sabe, fazer composições que se chocam, mas ao mesmo tempo, né, se agregam, entendeu? E até chegar nesse momento mais atual, aí no ano de 2018, 2019, né, final de 2018 para 2019, a gente traz aí, acho que a gente consegue, enfim, condensar isso, né? A gente consegue realmente sintetizar tudo, que é o projeto já do Tamatás do Tucunduba, né? Que eu acho que esse aí veio para ficar mesmo, né? Foi quando a gente conseguiu se estruturar mesmo hoje, né? Quanto grupo reconhecido na cidade, né? Que leva, né, o nome da periferia, leva o nome da terra firme, leva as histórias da terra firme, lança o Olhar para Cá também, faz trabalhos sociais, né? De cunho social, buscando questão de saneamento básico, educação,
enfim, né, direitos, né, que a gente tem ainda que lutar muito para ter, entendeu? E eu acho que o projeto é esse aqui, sabe, com esse grupo, né, não é só, mais uma vez aquilo, sabe, arte, cultura, como a gente acho que só tem essa visão de que ela não serve só para apresentar, para fazer, é só trabalhar com a questão do belo, né, é o belo, vamos contemplar, não sei o que, né, mais do que isso, né, vamos transformar, vamos refletir, vamos questionar, vamos derrubar o que tem para derrubar, vamos confrontar, tá entendendo? E vamos transformar muita coisa. Acho que a gente só tem essa visão hoje, né, com o Grupo Estavatar de Tucunduba, né, por conta dessa trajetória desse ponto inicial, né, dessa vertente do churume literário que ele trouxe para nossas vidas, sabe? Para a questão de como a gente vê o mundo, né, nossa visão de mundo mesmo a partir desse lugar como periférico mesmo, né? Eu acho que isso aí tem um diferencial e tanto para toda a nossa história com a cultura e com a arte, assim. Cleito, voltando à questão da juventude, né? A juventude é uma preocupação nossa desde quando a gente era jovem, quando a gente começou o estudo literário, né? Que essa juventude da periferia que tinha menos chances, menos oportunidades do que a gente, né? E por incrível que pareça, sempre tem alguém que tem menos oportunidades do que a gente. A gente ainda teve a Tem, oportunidade de estudar, fazer uma faculdade, né, de conhecer, de fazer pesquisas e tal. Ter com esse certeza. contato com a arte, que a gente forçou esse contato com a arte, a gente foi atrás, a gente fuçou até a gente conseguir achar, mas foi devido a todas as oportunidades que os nossos pais conseguiram nos dar também, né? Assim, Isso, mesmo com o pouco que eles tinham, eles conseguiram nos dar essa oportunidade. é E tu é verdade. pai, né? Hoje tu é pai de adolescentes e tal, né? Um menino, uma É... menina, quantos cinco mais? Não, mano, só isso mesmo. Tá bom já, tá na missão feita. Já fechou a fábrica. Pois é, Pedro, não, assim, mas nesse processo tu é pai, e é Sim. muito bacana que tu consegue envolver os teus filhos no teu processo artístico, né? Eles estão Uhum, iniciando esse processo junto contigo, e isso é uma influência da juventude, né? Está influenciando a juventude diretamente, e a partir deles eu acho que tu consegue influenciar outros jovens, outros adolescentes, outras crianças, que a tua filha ainda é uma criança, né? uhum, é isso E mesmo. esse processo, né? E sendo levado para as crianças e para os adolescentes como uma brincadeira até, né? Uhum, Que por isso. essa brincadeira eles vão conseguir chegar em um outro processo. Conta pra gente aí como é essa tua ligação com os teus filhos e deles, com a tua arte. Tá Isso é, virando a arte deles também, essa pois descoberta. é o desdobramento, né, já dos processos, né, da viagem, isso. E, como eu falei, né, eu entrei nesse ramo da educação, né, com a pedagogia e trabalhei com muitas crianças, né, muitas crianças mesmo, basicamente crianças, né, e adolescentes que eu tenho trabalhado. E aí, né, no processo também de ser pai, né, que é também um outro aprendizado na vida, né, diferente, é uma outra relação, mas que é permeada, né, e interessante ele me ver hoje, né, como esse cara, né, a minha filha se liga, né, meu pai, as pessoas te conhecem, né, tu faz isso, né, pai? Caraca, tu... Sabe, tipo assim, e a gente nem imagina, né, que parece que não, mas coisas que são insignificantes aqui, lá na frente vai ter a maior diferença, sabe, mano? Pode ser que hoje aqui, tipo assim, hoje ele esteja de uma forma muito tímida, tudo mais. O meu filho, principalmente, né? Ele, quando ele era criança, ele era, até os 13 anos, ele estava mais participativo, assim, sabe? Na questão do grupo, né? Aprendeu, né? Aprendeu a tocar percussão tal, cantar, não sei o que mais. Aí agora ele está num processo meio assim, né? De diferenciação, que é normal acontecer, né? Também tive que entender isso, né? Um processo um pouco de afastamento, para isso que eu falo, né? Para poder lá na frente se reencontrar, entende? Acho que é importante esse processo também de afastamento para se encontrar. Mas acho que o mais importante é que é aquilo, né, cara? A tua história, ela não nega, entendeu? Ela não nega a tua luta, saca? Pra que tu tá fazendo isso? E é uma parada que a gente conversa muito aqui, sabe?
do porquê, né? Porque tem um lado também, mano, que é muito cruel nisso, sabe? Assim, de muita resistência, porque não é fácil, tá entendendo? Tu manter um lugar de artista, de educador, que são áreas na vida que são totalmente desvalorizadas, assim, né? No campo, né, dos rendimentos, né? Do campo mesmo do econômico, né? E tal. E é difícil de manter, né, a família muitas vezes assim. E eles, pô, ele vê, assim, sabe, a peia que a gente pega, fazendo essa escolha, tá entendendo? Mas eles sabem também o quanto é valioso. Eles não criticaram, assim, tá, essa parada aí não dá nada, não dá muita grana, a gente não tem conforto, a gente queria, poderia ter e tal. Nunca teve, sabe, essa crítica, assim. Mas vejo muita companhia, assim, deles, né? Muita companhia. A minha filha Tainá, agora, ela tá mais, né, se adentrando mais, se interessando mais nesse ramo também da música, né, de compreender esse universo também do carimbó, né, que também é uma coisa interessante de falar, porque ao longo da história a gente sabe que o carimbó, né, majoritariamente teve a presença de mais de homens, né? Um movimento muito machista, assim, entendeu? Que hoje está sendo rompido, né? Por várias ações e tal, né? E as mulheres estão chegando junto do carimbó, tomando mesmo, se apropriando mesmo, né? Tomando conta do seu lugar e tal. E eu acho que a minha filha faz parte desse processo. Ela está muito nova hoje, mas eu vejo ela, interesse nela, né? E vejo o quanto isso faz um diferencial, né? O quanto ele já se envolve com isso. E diferente de mim, né? Que eu não tive essa oportunidade, né? Logo de início, falo para ele, pô, cara, eu não tive, assim, sabe, esse lance, assim, de tu tá acompanhando, ver o processo mesmo já aqui, tu nascer, já ver as paradas já rolando, né? Eu não tive, entendeu? Eu tive que, porra, suar muito e tal, correr atrás da galera mesmo, como é que é, e sempre falo para eles, cara, nisso aí vocês são privilegiados, né? Por um lado, claro, né? Por vivenciar, por trocar essas ideias, né? E ver como é que se faz. E é isso que eu digo, sabe? Hoje tem uma importância para eles, né? A gente sabe, como eu disse, né, no início, hoje a gente vive num mundo bombardeado de ideias aí. E muitas vezes essas ideias não servem para porcaria nenhuma. Daí os TikTok da vida e tudo mais. E vídeos aí bobalhado do YouTube. Né? Quando a gente não dá, né, linha para as coisas, né? Não tem o tino, né? E aí, pô, ainda bem que, de certa forma, eu oriento eles nisso, né, para poder, tipo, diferenciar também, sabe? Tipo, não, isso aqui é bacana, isso aqui não é. E saber que essa luta, né, essa escolha, apesar de árdua demais, né, apesar de, às vezes, sofrida, às vezes, né, de escassez, né, às vezes de abundância, mas muitas vezes de escassez, ela tem ela tem um valor também, sabe? Ela tem um ganho, assim, que ele é imensurável, falando de valores monetários, né? E eu acho que é isso, cara. Vai desencadear em muitos outros processos na vida deles que, pensando, né, na juventude de hoje, né, pensando na infância de hoje, muitas dessas crianças e desses adolescentes, né, não tem, assim, sabe? Mas é interessante quando eu troco hoje uma ideia com o Iori, né, e ele já entende, né, ele faz uma crítica, meu pai, eu vi aquilo ali e tal, não sei o quê, e aí a gente troca uma ideia já, sabe, sobre isso. Pô, eu acho muito massa, assim, em ver, né, e de forma espontânea, sabe, né, pressionando ele, porque eu até tive esse tempo também, né, não, vamos lá, tal, tem que ir, não sei o quê. Foi naquele momento, né, no primeiro momento de diferenciação dele se afastar, e eu querendo ainda, não, cara, fica aqui. Aí. Mas eu entendi que ele também tinha que dar esse afastamento, que é o momento dele, né, assim como eu, né, tive que dar meu afastamento, né, da minha família naquele momento para eu poder entender outras coisas e voltar, né, para esse processo já com esse aprendizado, né, digamos assim, né, com essa vivência e agregar, sabe, agregar minha construção familiar a construção de mundo, né, de sociedade e tal. Então, o Iori está muito nesse processo, assim, sabe? E a Tainá, né, tá naquela questão muito ainda desse deslumbramento mesmo, né, dessa curiosidade, né, e acho bacana porque eles respeitam e apoiam muito, sabe? E é totalmente diferente, sabe? Quando tem isso, né? Eles, por exemplo, já se apresentaram, né, junto comigo em eventos importantes, né? Gravados, né, da prefeitura, do estado, né, da Secult e tal. Eles já estiveram lá, entendeu?
marcando presença, assim. Aí a Tainara fala assim, pai, não gostei muito disso não, pai. Eu falei, por quê, minha filha? É que eu nem apareci muito, só o senhor lá. É, eu quero aparecer também. Olha aí, ó. Já se rebelando já, quer ser já a estrela. Tá certo, né, mano? E pai, tá aparecendo muito. Ei, sai fora, agora sou eu. Nesse filha de peixe tem que se rebelar mesmo, Né, mano? O que é que posso fazer, né? né? Tem outra, Eu mano. Não posso nem falar quero, nada. Quem sou quero te eu? agradecer. Quero te agradecer imensamente. É uma honra te ter aqui. Muito, Ô, muito, mano. muito, muito bom. Muito bom te ouvir. Muito bom a gente recordar todas essas histórias, Pô, com né? certeza, cara. E assim, tu quer se despedir da galera, falar alguma coisa a mais aí? Pode dizer. Vou dar minhas considerações finais aqui, né? Falando que, primeiramente, né, também que é uma honra para mim, uma gratidão para a vida mesmo, viu, Leila? A tia, a André, toda a tua família, seu Leó, a Célia, a Lucélia, que, né, que a gente estudou junto também, né, no Estelina, é amiga desde de escola, assim como a Elinael também, né? Então a gente tem uma convivência, né? Apesar de hoje a gente estar, né, muito no seu corre, né? A gente sabe que é isso, né? A gente tem que estar muito focado e tal, né? Com família, não sei o quê. Eu, no caso, né? Mas a gente mantém esse fio, né? De comunicação, de relação mesmo, né? Pra vida, assim, sabe, mano? Cada ação que eu faço, cada atitude que eu tomo nesse campo aí da cultura, da arte, né? E que é vida também, que é sentimento, né? Não tem como não referenciar ou lembrar, né, de ti, né, que eu agradeço muito mesmo, porque também naquele tempo de muita dificuldade, assim, né, interna e externa, eu consegui ver nessa luz, assim, de ter, né, de acreditar em mim, cara, né, tu fizeste, assim, só acreditar mesmo, não, cara, tu pode, pode sim, pô, como não, eita, doida, olha aqui e tal, aí, sabe, e aí eu trouxe isso pra minha vida também para dizer isso pra galera, tá entendendo? Quando eu encontro as pessoas, a juventude, as crianças. Isso é que todo mundo pode, sabe? Pode fazer arte, já tem arte em si, e que é isso, a galera tem que se expressar, sabe? É isso, mano. E é isso, agradecer também a galera aí que tá, né, vai estar assistindo, vai estar acompanhando essas histórias todas. É uma grande satisfação estar contando isso aqui, que né, a gente nunca teve uma oportunidade, né, de forma mais organizada e forma mais ampla, né, sistematizada aí de falar, né, narrar isso que para a gente é tão significativo, né, nessa trajetória de vida, né, de profissão e de missão, né, também. A gente é uma missão isso aqui. É isso, agradeço aí todos e todas, e todos. Seja muito bem-vindo ao Instituto Gatuede, à editora Gatuede, de uma vez por todas, logo. E, Pois galera, é, quero dizer para vocês que o Cleiton vai assumir a apresentação da revista Churume Literário aqui no canal dele. olha aí, vai te meter, Que vai ser entrega o logo a nosso responsabilidade. é, apresentador, Mo, e ele vai elaborar Pô, aí os próximos programas, vai ganhar a cara dele. firme, Cleiton, mano. é Tô isso. agradecido, mais ainda, olha. Sim. É isso aí, mano. Pode contar comigo aí, vamos Estou te dando dinamizar aqui. isso. Né, já que, né, mano, lá no passado, seja por isso, né, velho? Continua dando as Por missões isso, aí. Recebo. se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem, divulgue a arte da periferia. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada por compartilharem nosso trabalho, dar todo esse apoio aí. E até a próxima. É Valeu, isso. galera.